Olá, pessoas bonitas! Com certeza você já ouviu falar sobre autismo. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, hoje essa condição atinge 2 milhões de pessoas só no Brasil. Mesmo assim, o autismo ainda é visto pelas pessoas como um tabu. Além disso, as pessoas tendem a ter uma visão errada do que é esse transtorno e quais são as características de uma pessoa autista. Esse é o tema de hoje em Saudável Comigo, dessa série que começa agora, onde nós vamos abordar junto com profissionais da área da nutrição, nutrigenômica e nutrigenética e também da neurociência, como é o caso do nosso convidado de hoje, professor Luiz Vicente Ferreira, neurocientista que é do espectro autista e que, entre outras especializações, mestrados e doutorados, é especializado em nutrição para o autista. Fica aqui e vem ser saudável comigo. Olá, pessoas bonitas! Nós estamos aqui no Restaurante Tahiti, muito obrigada por ter aberto esse espaço aqui para nós. Eu quis vir para cá hoje porque esse é um lugar muito bacana, especial, e meus convidados de hoje são pessoas muito especiais. Eu estou muito feliz em recebê-los e quero compartilhar com vocês essa minha alegria. Porque os meus convidados, gente, de hoje são exemplos de vitória. Eu estou aqui com a professora Cassiana Bernardi, neuropsicopedagoga, né, Cassiana? Isso. Muito obrigada pela sua presença. Maria. E com o professor Luiz Vicente Ferreira. A lista é extensa, né? Vou falar tudo. Eu vou deixar o link do currículo dele aqui para que vocês possam entrar e conhecer um pouco do trabalho do Luiz, porque eu tenho certeza que, por mais que a gente fale hoje com vocês dois, a gente não vai conseguir mostrar nem um décimo, abranger um décimo do que é o trabalho de vocês. Mas o que eu quero falar é que, além de tudo, ele é avaliador institucional do MEC. E, gente, o Luiz é portador do transtorno do espectro autista e ele está aqui para falar um pouco da experiência dele também sobre isso, e a gente vai abordar a questão da nutrição, que mais para frente eu vou falar de uma outra formação do Luiz nessa área, né? Luiz, obrigada. Eu que agradeço, agradecer ao convite, ao programa, né? Saudável Comigo, e a sua presença maravilhosa que deixou todos nós tranquilos para que essa entrevista ocorresse. Ai, muito obrigada, eu estou muito feliz com a presença de vocês e saber que a gente vai poder contribuir de alguma forma, né, com pessoas que têm dúvidas em relação a várias questões que a gente vai abordar aqui, que são muito importantes. Gente, eu quero abordar esse tema para começar, mas depois a gente vai falar sobre alimentação, vai falar sobre várias coisas. Quero falar sobre a questão do diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce do autismo, quando os primeiros sintomas começam a aparecer, tá? Que pode ser os gastrointestinais, metabólicos, os comportamentais, tá? Que isso vai possibilitar intervenções mais cedo, que vai favorecer o desenvolvimento dessas habilidades que são comprometidas, né, proporcionando uma melhor adaptação para o indivíduo e para a família, né? Então eu queria que o Luiz, por favor, Luiz, falasse um pouquinho para mim como é que foi que você, Luiz, se descobriu no espectro. Queria saber como é que foi esse seu processo de reconhecimento do eu, né, no espectro, porque a gente ouve muito depoimento de mães e tal, mas assim, da própria pessoa, eu acho isso importante, sabe, compartilhar. Perfeita a sua colocação, porque as pessoas gostam de um rótulo. Elas querem que as pessoas coloquem um letreiro na testa dizendo: não, mas ele não é autista. E aí vem todo o engano. Por quê? Muito criança, eu tinha algumas intolerâncias com lactose, glúten, o considerado padrão. Mas na escola eu era muito retraído, com dificuldades para expressar linguagem, para essa questão do olho no olho, eu tive de trabalhar. E com isso, os meus pais sempre tiveram o cuidado em hiperproteger e exploraram outras habilidades. Então eu falo que quando se fala do espectro e quaisquer inclusões,
O importante não é focar no problema, não focar no diagnóstico, porque vira uma sentença, e focar em sim em soluções. E então eu tive o privilégio de ter pais que exploraram outras habilidades, porque eu penso que o Criador não permite que você tenha uma deficiência sem te permitir outros pontos de eficiência. Então eles exploraram esses pontos de eficiência. Mas eu era diferente, sentia essa diferença. Então na escola, quando todos iam para o pátio, aquele som me incomodava, hiperacusia. Diante de câmeras, as lâmpadas me deixavam com dores de cabeça, enxaqueca. E na escola, eu sempre, por ter uma memória, é um traço da minha eficiência, a memória muito boa, então eu sempre era protegido dos amigos por ter essa boa memória e tirar boas notas. E aí fui à faculdade, fiz letras, e por que fiz letras e pedagogia e depois tradução? Por essa facilidade de memória, de aprender, mas eu queria interpretar o outro, entender melhor o outro. Então, quando eu ouvia alguém falar assim, eu não vou engolir sapo, então eu imaginava a pessoa com sapo na boca. Então, as pessoas falam numa linguagem abstrata e as pessoas do espectro autista, nós temos essa dificuldade. Então, eu precisava disso. Então, fui fazer teatro para aprender a soltar o corpo, a falar em público, a direcionar o olhar. Então, outras habilidades foram desenvolvidas. E eu só vim, de fato, ter um diagnóstico claro depois já adulto. Então, no meu caso, foi inverso. E como adulto, eu quis me entender, porque eu também não aceitava, não, eu sou muito inteligente. E esse é o oposto, porque as pessoas querem ver no autista aquela pessoa com estereotipia, com manias, com gritos, com movimentos, e eu não tinha esses traços. Mas o relatório, né, da questão comportamental, linguagem, eu estava dentro de um espectro de alta performance, ou seja, uma boa apresentação. E nesse caso, eu vim descobrir que existem milhões de pessoas. Então, pessoas que às vezes não suportam a luz, ouvem demasiadamente como você. Como eu. Então, todo mundo, por isso o espectro, você não sabe nesse leque onde você está. Então, se todo mundo aceitasse que tem um pouco de, nós teríamos um grande avanço. E aí eu fui para neuro para poder estudar o funcionamento do cérebro. E aí eu me entendi e decidi estudar para ajudar outras. Então, e o disparador foi de uma aluna, eu dando uma palestra em público. Ela disse, eu me identifico muito com você e eu sou autista. Eu falei, mas eu não sou autista. Eu me negava. E fui estudar e ela foi esse disparador. Então fui fazer neuro. Aí de neuro eu comecei a entender uma série de medicamentos que eu tomava para alergia eram intolerâncias. Uma série de alimentos, mexer com sono. Então eu descobri um outro Luiz, uma nova perspectiva para mexer com o corpo, com a alimentação, o sono. E hoje eu tento difundir essas ideias, educar pessoas para dar a melhor qualidade de vida às pessoas que pertençam ao espectro, tendo ele ou não laudo. Porque o laudo eu falo que é como se fosse uma sentença. É como você falou, um rótulo. E todo mundo quer um rótulo e uma caixinha. Então nós precisamos tirar esses rótulos, sairmos dessas caixinhas e nos entendermos melhor para termos uma qualidade de vida. Autoconsciência, como você falou. É. Então, assim, durante esse seu processo, né, de entendimento, né, de autoconsciência, o que você julga quais foram as suas maiores dificuldades? As maiores dificuldades, preconceito, o outro, né? O brasileiro, o ser humano, ele tem uma dificuldade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, quando você não segue um padrão, quando você não tem hábitos comportamentais, hábitos sociais, quando você não preenche aqueles modelos, você começa a ser excluído, você vai sofrer bullying na escola, você vai sofrer... Eu, graças ao Criador, eu tive bons amigos na escola, bons amigos na faculdade, sempre tive bons amigos durante a vida que entendiam, então, que apesar de uma inteligência elevada, eu tinha algumas limitações que deveriam ser respeitadas. Eu penso isso, respeitar o espaço do outro, respeitar o momento do outro e
tentar se colocar. Então nós precisamos não só para as pessoas do espectro, para todos os seres humanos, essa empatia. Acho que é a palavra do momento. Né? De respeitar as diferenças. Né? Eu queria ser mais uma voz nisso, porque imaginem quantas crianças, quantos dons, quantas pessoas com a minha oportunidade nós teríamos na sociedade se elas fossem descobertas desde muito cedo. Porque com 3 meses você já começa a observar a criança que não interage no olhar. O Pet Green já é conhecido no segmento de pet shop, com os mais variados acessórios, medicamentos, estética animal, rações e clínica veterinária, para sempre atender da melhor forma o seu amiguinho de estimação. A clínica veterinária possui um centro cirúrgico para a maior praticidade de seus pacientes, com profissionais qualificados, dedicação e carinho de sempre. Venha fazer parte da família Pet Green. Pet Green, seu pet em boas mãos. Rua Jaguarari 4990, Sala 1 e 2, Candelária. Telefone 996 97 72 21. E os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Olá, pessoas bonitas! Eu tô aqui para continuar a nossa conversa e eu estou aqui com o professor Luiz Vicente Ferreira, neurocientista, que está falando um pouco sobre o espectro autista, sobre alimentação, a importância do diagnóstico. A professora Cassiana Bernardi, neuropsicopedagoga, e nós vamos continuar aquele assunto que vocês já acompanharam. E aí você já falou mais ou menos aqui para mim quando foi que surgiu esse seu interesse pela neurociência, né? E por quê? Mas isso aí você tinha... Pode falar da idade ou não posso falar? Né? Olha, eu já passei de meio século, né? Isso já tem uns 20 anos, mais ou menos. Que você começou a estudar sobre isso surgiu com o meu contato com a doutora Maria Valeriana Lemes Ribeiro, a fundadora da neuropediatria no Brasil, da Unicamp. E em contato com ela, ela começou a estudar a configuração do meu cérebro, porque ela queria entender como um cérebro que tem uma boa memória, uma boa inteligência, avançou na comunicação, porque, como você disse, eu sou um exemplo de investimento em habilidades, Sim. de vitória, de luta, mas isso foi uma história de vida. Então, a parte de letras e tradução me permitiu entender e interpretar com rapidez. Eu fui fazer depois biologia para entender melhor o cérebro. Fui fazer biomedicina para entender a parte de alimentação, a parte de funcionamento, porque tudo isso começou a intervir. Eu comecei a fazer descobertas que modificaram a minha saúde. Você me falou que você fez o teatro para melhorar a linguagem, você fez também as letras, né? Então, aonde você tinha uma dificuldade, você foi lá e trabalhou isso para tornar essa dificuldade uma habilidade. Sim. Então, quer dizer, você pegou um diamante bruto e foi lapidando, e hoje a gente tem essa preciosidade aqui. Então, gente, é possível. E é isso que é importante, é a gente ter a humildade e a inteligência de perceber quais são os nossos pontos que precisam ser trabalhadas, as nossas dificuldades que precisam ser trabalhadas. Então, é a aceitação, né? Que faz Exato. Isso. E aí você pegar isso e promover uma melhoria a ponto de você transformar uma dificuldade em habilidade. Isso é fantástico. E assim, eu tenho que te dar mais uma vez parabéns para isso, porque além de você ter feito isso com você, hoje você ensina isso, né? E um dos motivos da pesquisa tem a ver com isso, porque eu
A minha irmã mais velha, também deficiente intelectual, ela me ajudava muito nesse sentido porque eu conseguia, para ajudá-la, eu tive de desenvolver habilidades em mim. Então, a minha irmã, geneticamente deficiente intelectual, com muitas limitações. Então, eu pensei, eu preciso ajudar o outro. Foi um dos motivos de me tornar professor, porque eu já tinha formação em tradução. Falei, não, preciso agora levar isso adiante e superar essas limitações com linguagem no meio social. Então, os meus alunos, quando eu comecei a ministrar aulas em São Vicente, na Vila Margarida, numa área de periferia, eles percebiam isso, eles evitavam fazer barulho, arrastar cadeiras, ou seja, às vezes nós achamos que as crianças têm dificuldades, não, são os adultos. Uma criança brinca bem com outra, independente da limitação, ela vai procurar uma maneira de se adaptar. Então eu penso que a sociedade precisa ter esse olhar, ao invés de vamos ensinar inclusão para as crianças, precisamos ensinar inclusão para os adultos. Outro ponto que você falava era do diagnóstico precoce. Então eu queria ser mais uma voz nisso, porque imaginem quantas crianças, quantos dons, quantas pessoas com a minha oportunidade nós teríamos na sociedade se elas fossem descobertas desde muito cedo. Porque com 3 meses você já começa a observar a criança que não interage no olhar, aquela que não sorri, ou seja, algo da emoção. Com 1 ano, a linguagem, 2 anos, as estereotipias, ou quando não há essas estereotipias. E aí promover também a questão da alimentação. O que eu devo tirar? Porque eu fiquei 20 anos tomando um medicamento que depois eu não precisava. Era só ter trabalhado a alimentação, um antialérgico poderoso, e poderia ter me dado um problema maior. Então, por muitos anos, eu percebi que tomando medicamentos antialérgicos, por hora alguns medicamentos para dormir, que não seriam necessários se houvesse um diagnóstico precoce, uma maior orientação, se tivessem dito para minha mãe que eu tinha, para os meus pais, que investiram no meu lado cognitivo, mas e o meu lado saudável? Pois é, isso é uma coisa que assim... Eu inclusive, né, pesquisando e lendo um pouco sobre você, porque eu fiquei assim encantada, gente. Eu fui ler o seu currículo ali e aí eu vi que você recentemente fez uma especialização em nutrição, avaliação em bioquímica e o tema era a nutrição do autista. Então, já que você estudou, se aprofundou nisso, eu queria que você também abordasse um pouquinho sobre essa questão da importância da nutrição, né, nesse caso. Feliz, Maria, de você ter essa preocupação, porque poucas pessoas ousam a transitar por isso, por ser polêmico, mas precisamos. Então, vejamos, na sala de aula hoje, você vai ter numa escola com 1000 alunos, você vai ter em torno de 200 pessoas, 200 crianças que carecem de alguma inclusão. E aí vai desde todos os dias, dificuldades, defasagens, deficiências. Só de síndromes, principalmente aqui na região que nós estamos, existem pelo menos 30 pouco estudadas. As pessoas estão acostumadas com falar só de dislexia, autismo ou síndrome de Down, padrão. Só que existem outras e existem pessoas que têm 2 ou 3 as comorbidades. Desde alimentação, medicação, sono. Então, na área de neurociências, eu tirei uma lição que é o que eu chamo de ASAs. Alimentação, que há uma diferença entre alimentação e nutrição. Então, alimentar, manter o corpo, mas nutrir, ou seja, quais são os nutrientes que de fato eu preciso. E aí eu estudei com a doutora Andrea Torres, que eu comentei com você, e ela tem comprovações, constatações na Europa recente, na Finlândia, no Portugal, de que nós precisamos de 45 nutrientes por dia. Então, algumas pessoas ingerem demasiadamente alguns nutrientes e ficam com carência de outros. Isso vai impactar no comportamento das pessoas do espectro e de todos os demais. Então, a alimentação, 45 nutrientes ao longo do dia em pequenas quantidades. Então, nós vemos às vezes a mãe fazer um prato desse tamanho de alimento para uma criança e o estômago dela do tamanho da mão. Então, não é a quantidade, é a qualidade. Depois, então, ASAs, alimentação, S, sono. Então, muitas crianças, principalmente agora nesse período pandêmico, estão indo dormir às 2 horas. E aí, para quem estudou biologia, biomedicina, medicina, sabe que o cérebro começa a liberar melatonina
né, o hormônio do sono a partir das 2 horas. Só que se o sono for interrompido a partir disso, ela dormirá e nós não teremos a faxina no cérebro. Estou usando uma linguagem para que todos entendam. Sem essa faxina, não há fixação do aprendizado. E aí a criança acorda com muito cortisol, fica mal-humorada, não presta atenção. Então, essa questão da alimentação, do sono, o horário também. Então, as nossas aulas no Brasil começam às 7 horas. Na Europa, às 9, porque o cérebro começa a acordar a partir de 8h30. E aí, na hora do acordar, você olha no hotel, o que há num hotel quando você vai para o café da manhã? Você tem um verdadeiro almoço. E aí você tem água com pH 7. Depois você tem suco cítrico para poder, com a pitialina, né, a amilase, fazer a limpeza do corpo. Aí você tem uma fruta. Que fruta? O mamão. Mamão para poder limpar intestinos. E o que isso tem a ver? Nós pensamos só na parte neurônios no cérebro, mas nós temos neurônios nos intestinos. Então, os intestinos funcionando bem, eu terei um bom humor, maior concentração, ou seja, as funções executivas superiores que eu preciso para aprender. Atenção, foco, memória. Então, isso depende da alimentação, sono, cuidado com os intestinos. A esse respeito, eu fiz um estudo, por isso de aprofundar, né, na área de alimentação, nutrição, bioquímica, porque eu queria entender o funcionamento do cérebro do autista e das demais crianças. Então eu disse alimentação, o sono, porque vai impactar no humor, e alguns antioxidantes que precisam, algumas vitaminas. Eu vejo crianças que o médico que tem essa visão sistêmica, esse médico receita algumas vitaminas, ele faz o quê? A limpeza das terminações nervosas. Então, por exemplo, quando há uma maior ingestão de vitaminas do complexo B, principalmente a B12, que faz uma faxina nas terminações nervosas, diminui a agitação, diminui o nervoso, melhora a concentração. Quando ingere outras vitaminas, a criança tem menor oxidação. Então, tudo isso promove o quê? Diminui essa inflamação cerebral, há uma melhor aprendizagem, melhora a qualidade de vida. Então, alimentação, sono, depois, atividade física e neuróbica. Então, o que é isso? Nós estamos no mundo da pandemia, tudo que você quer, procura no Google. E nós estamos perdendo o quê? A criatividade, a inventividade. Então, eu preciso estimular habilidades das crianças. Como? Então, vamos trocar o relógio de mão, vamos escovar os dentes para ela ter outras habilidades que promovam a criação de novas conexões neurais. Então, ZAS. E o último S, projeto de vida. Eu penso que o que me trouxe ao sucesso, né? Então, o sucesso não é ficar rico, sucesso é estar bem e atingir o seu sonho. Então, toda criança precisa acreditar no seu sonho e ter pessoas que promovam a atingir esse sonho. E esse diagnóstico precoce, alimentação, sono, atividades, projeto de vida, isso promove uma mudança e essa pessoa vai ter o quê? Ela vai ser um instrumento do Criador para melhorar outras vidas na Terra. Posso chorar agora ou daqui a pouco? Eu estou toda arrepiada, é impressionante, porque é justamente isso. A partir do momento que você tem um sonho, você tem um projeto de vida, você tem um propósito, e aí você tem tudo isso que você falou antes, que é a alimentação, que é o sono, que é uma atividade, né, para você poder sair dessa mesmice, dessa rotina que está todo mundo imerso hoje, né? Aí você realmente consegue expressar a humanidade, o ser humano que você veio para ser nesse mundo, que o Criador colocou a gente aqui para se desenvolver, para evoluir. Por exemplo, alguns alimentos que eu ingeria e que tinham impacto na minha maneira de ser, de pensar, que ao tirar esses alimentos eu diminuí a inflamação, emagreci. Então hoje existe, inclusive em Santa Catarina, um laboratório que ele faz o estudo da sua microbiota. O Pet
Pet Green já é conhecido no segmento de pet shop, com os mais variados acessórios, medicamentos, estética animal, rações e clínica veterinária, para sempre atender da melhor forma o seu amiguinho de estimação. A clínica veterinária possui um centro cirúrgico para maior praticidade de seus pacientes, com profissionais qualificados, dedicação e carinho de sempre. Venha fazer parte da família Pet Green. Pet Green, seu pet em boas mãos. Rua Jaguarari 4990, Sala 1 e 2, Candelária. Telefone 996 97 72 21. E os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757. Olá, pessoas bonitas, eu tô aqui para continuar a nossa conversa. Vocês viram que a gente falou, não foi o suficiente um bloco para a gente, né, concluir, nem vai ser suficiente, nós vamos ter outros encontros, outras visitas. E eu estou aqui com o professor Luiz Vicente Ferreira, neurocientista, que está falando um pouco sobre o espectro autista, sobre alimentação, a importância do diagnóstico. A professora Cassiana Bernardi, neuropsicopedagoga, e nós vamos continuar aquele assunto que vocês já acompanharam. Eu tenho uma amiga que o filho dela, acho que ele deve estar, o Gabriel, deve estar com agora, não sei exatamente, mas talvez 7, 8 anos. E ele alegou outro dia para a mãe o seguinte argumento: mãe, por que eu preciso ir para a escola se eu pergunto para o Google e ele me responde tudo? Olha lá. Muitos fazem isso, né? E com isso nós estamos perdendo conexões neurais e caindo num ritmo de perder a inventividade, de criar, né? E eu comentava que eu fiz um estudo a respeito também da parte do bioma. E isso tem a ver com a minha história. Por exemplo, alguns alimentos que eu ingeria e que tinham impacto na minha maneira de ser, de pensar. Que ao tirar esses alimentos eu diminui a inflamação, emagreci. Então hoje existe, inclusive em Santa Catarina, um laboratório que ele faz o estudo da sua microbiota e a partir dali, da sua genética, você consegue fazer uma dieta, né, que interfira na sua nutrigenética, né, na sua nutrigenômica, ou seja, para fechar um laudo é muito complexo porque são N fatores. Eu preciso estudar a ancestralidade, o que eu tenho de carga genética, o ambiente genômico, quais hábitos eu tenho que estão interferindo, alimentação, para poder fazer um mapeamento multiprofissional. E isso é o que nós precisamos, multiprofissionais, para tentar ajudar as pessoas a terem uma vida saudável. Que essa é a verdadeira anamnese. E o importante é colocar assim, não há cura. O que existe é uma adaptação, desenvolver habilidades e tomar cuidados. Assim como você, quando toma um medicamento para diabetes, a vida toda você terá algo que terá de tomar cuidados, cautelas a vida toda. E existem muitas constatações fora, tanto que hoje existem dietas específicas, existem especialistas, médicos, nutrólogos, então é bom sempre consultar um especialista, um nutrólogo, um nutricionista especializado. E daí vem também a importância da neuropsicopedagogia. Por quê? Eu preciso orientar a família, eu preciso orientar escolas, pessoas. E o que eu tenho notado em 20 anos de acompanhamento de crianças de várias síndromes, vários espectros, tem a ver com alimentação, sono, e que há uma melhora. E nós estamos ali lidando na sala de aula, com aprendizagem, com acompanhar, nós notamos isso, mudança no todo, mas precisa, como eu disse, desse olhar sistêmico, olhar multiprofissional, dar apoio à família
e acompanhamento sempre. É muito comum você chegar, né? Eu sei porque você deve passar por isso, eu passo por isso. Você chega nos lugares e fala, não, eu não posso consumir isso. Aí a pessoa fala, mas nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Né? Mas nem um pedacinho? Não, gente, nem um pedacinho. Né? Nem um pouquinho, porque um pouquinho já é o suficiente para desencadear uma inflamação crônica que vai piorar em muito o quadro. Ou uma crise que vai desde um problema intestinal, dores de cabeça. Então, as pessoas do espectro autista e também as que são do espectro de deficiência intelectual, elas têm algumas intolerâncias não só alimentares, luz, sons. Então, é preciso estudar, mapear. Cada criança é única, cada processo é único e precisa de um acompanhamento individualizado. Gente, é o seguinte, o assunto aqui tá bom, ainda tem muito assunto para a gente falar. Aqui dá vontade de ficar conversando porque o aprendizado é grande. Eu ainda quero falar sobre a questão do refluxo, constipação, diarreia, tem muito assunto. Então eu vou fazer uma pausa nesse bloco hoje, vou me despedir de vocês, porque nós vamos continuar na próxima semana com vocês dois, porque eu não vou poder encerrar agora de vez. Tem muito assunto para a gente falar. Então, fica aqui, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana com esses dois aqui e mais alimentação saudável para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. E Obrigada vocês fiquem a você. com Deus em casa, um beijo enorme. Obrigado.